Oi, pessoal! Vamos fazer então agora o nosso padrão de quadradinho para 2020. Para quem não sabe, a gente costuma fazer quadradinhos aí pelo Brasil todo, desde fevereiro até chegar o inverno, para que a gente possa doar e também confeccionar as mantas. Existem vários coletivos e vários pontos de entrega para você doar o seu quadradinho, então procure saber na sua cidade quem que faz esse trabalho voluntário. Apoie, né? Faça os seus para você doar também. E a gente começa em fevereiro a promover essa ideia, essa campanha no Instagram do Crochê Day, principalmente, mas em todos os nossos Instagrams também, para que a gente crie uma corrente cada vez maior a cada ano, né? E aqui a gente trouxe um modelo de quadradinho novo pra gente trabalhar em 2020. Você pode fazer com qualquer quadradinho, mais uma vez, a gente precisa lembrar. E o importante é que você trabalhe com uma lã acrílica, porque os fios de algodão não esquentam. Então procure trabalhar com lãs acrílicas, elas são baratas, são lãs bem comuns, bem fáceis de encontrar, não importa a marca. E vocês vão poder fazer esse quadradinho que eu desenvolvi agora para 2020, tanto numa cor só, e aí fica igual esse amarelo aqui, como colorido. Você pode também aproveitar os restinhos de fio e fazer as trocas de cores e trabalhar numa manta ou num quadradinho mais colorido para aproveitar os restinhos de fio. Então, vamos começar? Pra gente começar, é só a gente escolher então o fio que a gente vai usar para trabalhar e também separar uma tesourinha e a agulha compatível para trabalhar com a lã. Normalmente essas lãs acrílicas que a gente usa para fazer quadradinho, a gente consegue trabalhar com a agulha de 4 milímetros, tá bom? Ela é ideal pra gente usar com essa lã. Então, vamos lá. A gente vai começar o quadradinho fazendo 4 correntinhas. E eu sugiro sempre começar com correntes ao invés do círculo mágico nesse caso, porque a lã acrílica, como ela é uma lã mais baratinha, também ela não precisa necessariamente ser muito resistente a arrebentar. Então, se a gente faz o círculo mágico nas lavagens, ela pode acabar arrebentando o início dos quadradinhos e aí não tem recuperação, né? Vai dar trabalho para consertar, então bora fazer com correntinhas que fica um pouquinho mais seguro ali o início do trabalho. Então, a gente vai simplesmente fazer 4 correntes. Para quem tem um ponto muito apertado ou que ainda não está habituado a trabalhar com linhas mais finas, pode acabar apertando. Aí pode fazer um pouco mais de correntes também, não tem problema, tá? Pode fazer 5 correntinhas sem problema nenhum. Isso aqui é só pra gente criar o elinho inicial, como se fosse o círculo mágico, e a gente ter um espacinho para começar a trabalhar de forma circular. Então, feitas as 4 correntes, eu vou buscar lá na primeira alcinha da minha correntinha. Na primeira correntinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo. Feito isso, a gente já conseguiu fechar aqui o elinho pra gente começar a trabalhar. Depois de fazer aqui o nosso círculo com as correntes, a gente vai subir 2 e vai contar como se fosse um ponto alto, essas 2 primeiras. E eu vou trabalhar mais 2 pontos altos, indo lá no meio do círculo. Então, eu faço o primeiro. E vou fazer mais um. Para eu ter, então, um conjunto de 3 pontos altos. Porque essas 2 correntes já me contaram como um. E eu tenho um conjuntinho aqui de 3, tá? Feito isso, a gente vai trabalhar 2 correntes de separação. Mais uma vez, se seu ponto for muito apertado nesse começo, você pode fazer, ao invés de 2 correntes aqui, para separar os conjuntos, pode fazer 3, não tem problema nenhum. E aí, a gente vai partir para o próximo conjunto. Esse início de quadradinho, gente, é bem comum. Vocês encontram em vários quadradinhos, inclusive no quadradinho que a gente chama, né, do quadradinho da vovó, que é o quadradinho mais básico, mais conhecido, né, talvez, para que a gente faça. Então, o início não tem mistério. E a gente vai trabalhar novamente um conjunto de 3 pontos altos.
E vocês vão trabalhar dessa forma, fazendo 3 conjuntinhos de pontos altos com 2 correntes de separação, por um total de 4 conjuntos, tá? Pra gente ter um quadradinho. Então, 1, 2, vai fazer depois o terceiro conjunto e por fim o último, e a gente volta lá pra retomar a receita. Bom, depois da gente ter feito, então, os nossos 4 conjuntinhos aqui de pontos altos, chegou aqui, não pode esquecer, tá, gente, de fazer 2 correntes de separação aqui dos conjuntos, tá? É importante não fechar logo aqui e grudar, porque isso vai fazer seu trabalho crescer todo tortinho e errado. Então, não pode esquecer de fazer essas 2 correntes aqui para criar os 4 cantos, tá? Para quem ainda não tá acostumado a fazer e tá aprendendo agora, a gente precisa fechar no lugar certinho também, tá? A gente fez 2 correntes aqui que estão representando um ponto alto nesse primeiro conjunto. E você pode fechar esse trabalho embaixo dessa cabeça do segundo ponto alto. É onde eu gosto mais de fechar, de fazer a finalização. Então, eu conto as 2 correntes, venho aqui embaixo da cabeça do ponto alto que eu fiz e fecho num baixíssimo, tá? Assim eu tenho essa corrente aqui que estava na minha agulha, ela fica como uma cabeça desse ponto aqui, tá bom? Então, vamos partir agora para a próxima carreira, eu vou continuar usando a mesma cor de lã. Feito o meu ponto baixíssimo, eu vou trabalhar 4 correntes. E eu vou entrar aqui no meu ponto alto aqui, que tá aqui no meio, eu vou entrar nele e vou fazer um fechamento com ponto baixíssimo. Então, você pode entrar no ponto alto, nessa parte aqui de cima do ponto, e a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Cuidado só para não abrir a fibra da sua lã. Então, vai com cuidado e faz um ponto baixíssimo. Aí, você criou tipo uma orelhinha aqui, tá vendo? E aí, a gente vai fazer mais uma. Então, aqui, direto do ponto baixíssimo, você faz de novo 4 correntes. E no ponto alto que sobrou aqui, né, do canto, você fecha e faz um ponto baixíssimo. A gente tem tipo uma orelhinha ou pétalas, tá? Ficam 2 aqui em cima do conjunto de 3 pontos altos. Chegou aqui no canto, né, tem esse cantinho, esse espaço maior, a gente vai trabalhar um conjunto de 2 pontos altos, 2 correntes e 2 pontos altos no mesmo espaço. Então, é só fazer uma laçada aqui, vai buscar lá no buraco e vou fazer o meu primeiro ponto alto, tá vendo? E vou fazer mais um ponto alto. Já tenho o começo aqui do conjunto, faço 2 correntes de separação e novamente 2 pontos altos no mesmo espaço, que é nesse espaço maior aqui do canto. Assim a gente faz uma evidência maior aqui pro canto, tá? E aí a gente vai repetir. Como a gente vai fazer? Como a gente já saiu aqui de um ponto baixíssimo, né, para subir as correntinhas, agora a gente não tem como fazer correntinhas direto. Então, primeiro eu vou entrar logo aqui embaixo da cabeça desse ponto alto do conjunto, vou fazer um ponto baixíssimo para assim eu conseguir fazer minhas 4 correntinhas, tá bom? Então, fez o ponto baixíssimo, pode partir para 4 correntes. Vamos lá no ponto alto do meio, vamos fazer um ponto baixíssimo de novo para prender a primeira pétala, ou a minha primeira orelhinha, meu primeiro elo que eu criei aqui, e vou repetir, fazendo 4 correntes de novo, e entro no último ponto alto aqui do conjunto, e faço um ponto baixíssimo novamente, tá certo? Vocês vão trabalhar dessa forma pela carreira, fazendo esse canto e essas 2 orelhinhas pelos outros 2 conjuntos que faltam até a gente chegar no final da carreira. Cheguei aqui, então, no final da nossa carreira, gente, da segunda.
né, carreira. E vocês vão ter um resultado parecido com este aqui, tá? Eu achei muito lindo o início desse quadradinho. E aí, aqui, ó, onde você acaba com o ponto alto, você tem a sua primeira orelhinha de correntes, que foi da onde a gente começou, né? Da onde a gente partiu. Então, é importante que aqui a gente faça também um ponto baixíssimo para conectar isso aqui não ficar solto, porque nenhum casa assim na altura da corrente, sim lá embaixo. Então, a gente vai lá no pé da corrente, pode ser no mesmo lugar ou na própria corrente, onde for mais tranquilo para que você conecte a agulha e faz um pontinho baixíssimo, tá? Aí sim você fecha a sua carreira. E aí, a gente vai partir para a próxima e eu vou continuar trabalhando com o vermelho. Se você estiver mudando de cor, você também pode cortar, arrematar o fio e mudar de cor, não tem problema nenhum, tá? Como eu vou trabalhar com a mesma cor, com a mesma lã, então eu tô engatada já aqui, eu vou precisar caminhar com o meu fio até chegar no meio aqui da minha primeira laçada. O que é caminhar? Eu vou fazer pontos baixíssimos por 2 correntes e aí sim eu vou fazer um ponto baixo aqui, que vai ficar aqui no meio do meu elo, tá joia? Então, vamos lá. Então, nós vamos caminhar aqui pela correntinha. Então, é só a gente pegar essas 2 primeiras aqui, tá vendo? A gente tem 4 correntes, né, na nossa laçada. Tem 1, 2 e mais 2 aqui. Então, eu vou pegar e vou caminhar fazendo pontos baixíssimos. Eu vou trabalhar na primeira e na segunda corrente. Então, é só buscar o fio lá atrás. Passa com cuidado para não abrir a fibra da lã. Já caminhei em uma. Vou para a próxima, caminho mais uma vez. E aí sim, chegando no meio, eu posso fazer um ponto baixo. Se você tiver trocado a lã, é só você vir aqui direto, engatar o fio e fazer uma laçada e fazer como se fosse um ponto baixo para iniciar. Depois, então, da gente trabalhar esse ponto baixo, a gente pode fazer uma corrente de separação pra gente chegar aqui no próximo elo e fazer novamente um ponto baixo, tá? E aí, a gente vai trabalhar no canto. Como que a gente vai fazer nessa carreira? A gente vai trabalhar com 6 pontos altos aqui no espaço maior do canto. Pode ir direto, tá, gente? Porque como vai crescer, não precisa fazer uma corrente aqui antes de começar. Então, é só laçar e começar fazendo ponto alto, todos no mesmo espaço. E vamos fazer 6. Então, aqui eu já tenho o primeiro. E a gente vai criar um leque aqui de 6 pontos altos. Feito, então, os meus 6 pontos altos. Gente, é importante quando a gente tá trabalhando com quadradinho que a gente não faça muito apertado, tá, o trabalho, porque depois o quadradinho acaba ficando muito duro e a manta, por consequência, também, tá? Então, vamos tentar fazer bem com a mão bem molinha, bem solta. Feito, então, o primeiro canto, eu vou fazer aqui mais um pedacinho pra vocês verem como é o restante da carreira. Fizemos o canto, a gente vai engatar direto aqui na primeira orelhinha, fazendo ponto baixo, uma correntinha para separar. No próximo, também eu faço um ponto baixo. E aí, parte direto, mais uma vez, para o outro canto, com pontos altos, fazendo 6. Então, é assim que vocês vão trabalhar por essa carreira toda, até chegar no final. Depois, então, da gente fazer aqui os 4 cantinhos, a gente vai chegar no começo da carreira novamente, onde eu caminhei com os meus pontos baixíssimos e tenho o meu primeiro ponto baixo. E a gente, como a gente sempre trabalha, né, direto, depois do leque, direto pro ponto baixo, eu vou lá no ponto baixo, na cabeça dele, e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, vamos identificar o ponto baixo, vamos na cabeça do ponto, pegando tudo, e eu faço um ponto baixíssimo para fechar esta carreira. Aqui eu vou trabalhar com a troca de cor para ficar um pouquinho mais, menos monótono para vocês também assistindo o vídeo. E vou mostrar como é que vocês podem fazer. Chegando aqui, a gente pode cortar o fio.
Não corta muito curto, porque como a gente tem que arrematar essas lãs no final, deixa um pouquinho o suficiente para você conseguir fazer um nozinho da lã, tá? Não deixa só um rabinho assim muito pertinho, porque daí não dá pra fazer o nó. Eu vou puxar tudo pra frente e vou levar esse pedacinho de lã pra trás do meu trabalho, para que depois eu possa arrematar, tá bom? Então, esse nozinho fica aqui também pra trás, pra depois a gente fazer nozinhos e arrematar o fio. Como vocês podem fazer? Eu costumo fazer sempre passando por trás de algum espaço, de um ponto. Crio um elo e passo a lã por dentro do elo e dou um nó. E aí eu faço isso algumas vezes, depois já tá seguro. Agora chegou a hora da gente fazer a próxima carreira e eu vou trabalhar com uma nova cor. Então, como que a gente pode fazer para começar a engatar esse fio? Para quem nunca fez, mais uma vez fica aqui a dica e o ensinamento, né? Vocês vão poder pegar direto de um ponto onde vocês vão trabalhar e engatar esse fio, simplesmente para depois fazer o arremate. Eu prefiro sempre começar num lugar, por exemplo, que tenha um ponto baixo, alguma coisa assim, que é mais fácil da gente fazer, né? Pode ser um ponto alto também, daí você teria que começar com 2 correntinhas. Como eu tenho que fazer um ponto baixo sempre na separação entre os 2 pontos altos da carreira anterior aqui, nesse caso, eu vou engatar em pode ser em qualquer conjunto, nesse espacinho do meio, e vou simplesmente engatar o fio aqui e trazer uma laçada pra frente. Então, é só trazer uma laçada aqui pra frente. Vamos fechar como se fosse um ponto baixo, certo? E aí sim a gente pode dar continuidade ao restante da carreira. Esse pedacinho ficou lá atrás, nunca deixa muito curto, mais uma vez, para que vocês possam arrematar. Vocês podem trabalhar alguns pontos por cima dele, só para aprender melhor. E aqui eu vou trabalhar com um conjunto de 3 pontos altos, depois do ponto baixo e antes do meu leque, nesse espaço que criou aqui entre eles. E eu vou trabalhar com 3 pontos altos aqui. Certo? Depois de ter feito, então, os 3 pontos altos, eu vou trabalhar com 4 correntes direto. 1, 2, 3 e 4. Direto saindo dos pontos altos. E eu vou encontrar o meio do meu leque, então eu preciso contar 3 pontos. Eu tenho 6 pontos aqui, vão ficar 1, 2, 3, e eu tenho 1, 2, 3. Nesse espacinho do meio, eu vou fazer um ponto baixíssimo e prender essa orelhinha que eu criei. E aí, vou criar outra pro restante do conjunto. Então, direto você vai lá e faz 4 correntes. E no final do conjunto, vai engatar nos pontos altos, igualzinho a gente fez antes de chegar lá. Então, fez as 4 correntes, faço uma laçada e direto no espaço aqui eu já busco o conjunto de 3 pontos altos. O que tem depois dos 3 pontos altos? Tem um ponto baixo no espaço entre os pontos baixos aqui da carreira anterior, né? Entre as orelhinhas, onde a gente fez uma correntinha. Nela, eu vou lá e faço um ponto baixo. No próximo espaço, 3 pontos altos, e assim eu vou até finalizar a carreira. Quando a gente chegar aqui no final da carreira, como a gente precisa fazer 3 pontos altos aqui que ainda não tem, porque a gente começou no ponto baixo, então eu venho das correntes
e faço o último conjunto aqui de 3 pontos altos. E vamos fechar num ponto baixíssimo aqui no meu ponto baixo, tá? Deixa eu só apertar um pouquinho aqui, que tá um pouquinho frouxo. E aí, a gente vai fechar num ponto baixíssimo. Pode ser... Aqui é que eu não costumo dividir as cabeças de ponto ao meio. Eu gosto de fazer assim, eu acho que fica mais bonitinho. Mas faz como você tiver acostumada, tá? E aí, a gente vai partir para a próxima carreira, que eu vou continuar trabalhando com o fio amarelo. Agora, eu vou trabalhar com o elinho sobre o conjunto de 3 pontos altos. Então, eu vou direto daqui, da onde eu fiz um ponto baixo, e vou trabalhar 4 correntes. E aí, eu tenho um elinho que vai ficar aqui sobre o conjunto de 3 pontos altos, tá? E aí, a gente vai fazer um ponto baixíssimo para conectar, né, fechar esse elinho, porque ele precisa ficar preso. Pode ser tanto no ponto quanto nesse espaço, onde você tiver mais facilidade, porque no ponto é mais apertadinho. Se for mais fácil para você colocar depois, fazer o ponto baixíssimo pegando aqui no elo, não tem problema. E aí, daqui a gente vai partir para trabalhar nesse elo grande que a gente criou aqui no canto. E aí, a gente vai fazer 3 pontos altos, tá? Então, do ponto baixíssimo, eu já fiz uma laçada. E trabalho... três pontos altos nesse elo, tá bom? Feitos os 3 pontos altos, a gente precisa fazer 2 correntes de separação, para então a gente trabalhar no outro elinho aqui que a gente criou, novamente com 3 pontos altos. Então, recapitulando, a gente fez um ponto baixíssimo para finalizar a carreira, trabalhou com uma correntinha aqui, com um elo de 4 correntinhas, fez um outro ponto baixíssimo, trabalhou com 3 pontos altos, 2 correntes de separação e 3 pontos altos. Então, vamos repetir agora o processo. Como a gente vai fazer daqui do ponto alto para criar o elinho? A gente precisa fazer um ponto baixíssimo no pé aqui, pra gente sair lá de baixo, porque a gente não sai da altura do ponto alto. Igual aqui, ó. Tinha um ponto baixíssimo, então, mesma coisa. Faz um ponto baixíssimo e aí sim parte para as suas 4 correntes. E trabalha com o elo. Aqui a gente vai conectar com um ponto baixo centrado. Então, vamos fazer um ponto baixo no meio do ponto baixo da carreira anterior. Beleza? E aí, novamente, 4 correntes. Vamos no ponto ou no espaço, onde for mais fácil, e fazemos um ponto baixíssimo. E aí, já laça e já vai direto fazer o conjunto de 3 pontos baixos. Então, tem pontos baixos não, perdão, pontos altos. Fiz, então, os 3... Faço 2 correntes de separação e no próximo elo trabalho com 3. E aí, a gente vai repetir todo esse processo novamente pela carreira até chegar no final. Aqui, então, no final, a gente faz as 4 correntes. A gente não pode esquecer de trabalhar o ponto baixo centrado, porque no começo a gente saiu das correntinhas, né, do ponto baixíssimo. Então, não pode esquecer de colocar esse ponto aqui no final da carreira, tá bom? E aí, sim, a gente vai fazer um ponto baixíssimo. Como eu preciso caminhar com o meu fio, vou continuar trabalhando com a mesma lã,
Eu vou fazer o ponto baixíssimo já numa correntinha das 4, tá bom? E aí, eu vou andar com ele mais uma corrente. Então, mais um ponto aqui, eu faço baixíssimo. E assim, eu consigo chegar no meio aqui do meu elinho pra, então, fazer um ponto baixo. Certo? Feito o ponto baixo aqui, a gente vai trabalhar com correntes. 4 correntes pra gente atravessar esse conjunto de pontos altos que a gente criou e chegar lá no canto. E lá no canto a gente vai trabalhar de novo com os 6 pontos altos, com o leque de 6 pontos altos. Então, vamos direto e vamos fazer os 6 pontos altos no canto do trabalho. 4, 5 e 6. Tá joia? E aí, a gente vai trabalhar novamente com as correntes em cima desse conjunto. Então, 1, 2, 3 e 4. Em cima do conjunto de pontos altos, na correntinha, eu engato e faço um ponto baixo. Vou fazer uma corrente de separação. Se o ponto for muito apertado, quiser fazer 2, pode fazer 2. Outro ponto baixo. E novamente, 1, 2, 3, 4 correntes, pra gente atravessar o conjunto e chegar lá no próximo canto. E vamos fazer o segundo leque do quadradinho, tá? E aí, a gente vai trabalhar também dessa forma por toda a carreira até chegar aqui no final. Chegando aqui no final da carreira, não pode esquecer de fazer as 2 correntes, caso você tenha feito 2 aqui na separação, porque a gente começou do ponto baixo, né? A gente veio conduzindo aqui e começou do ponto baixo. E aí, sim, eu entro embaixo da cabeça do ponto baixo, atravessando tudo pra trás e conecto fazendo um ponto baixíssimo. Tá? Vamos mudar de cor mais uma vez? A gente pode cortar, então, a nossa lã. Puxar tudo pra frente, levar tudo pra trás e fazer o mesmo tipo de nó que eu ensinei mais no início do vídeo pra vocês no arremate da cor vermelha, tá bom? Então, leva ela pra trás, faz os nozinhos e vamos começar a próxima carreira. Eu vou escolher começar aqui de um canto. Essa carreira é muito, muito, muito fácil, ela é a base para a próxima, então a gente vai trabalhar com pontos baixos e correntes. Eu vou começar num ponto baixo, então eu conto 3 pontos altos e no meio aqui eu simplesmente engato o fio, deixo um tanto de fio lá para trás para ter margem para depois a gente arrematar essa linha nova. E faço um ponto aqui, uma laçada como se fosse um ponto baixo, tá? E aí, a gente vai trabalhar com as correntes, pontos baixos, para essa carreira, pra gente poder dar a base da próxima. Então, eu já fiz uma que vai contar aqui como ponto baixo, eu vou fazer mais 4. Então, 1, 2, 3, 4, caso você fique mais fácil para você, são 5 correntes, ou uma que conta como ponto baixo e mais 4. Chegou aqui, vamos fazer um ponto baixo, certo? Peguei o fio aqui atrás. Vamos soltar ele para não atrapalhar. E aí, vamos repetir o mesmo processo. Aqui, como eu tenho um espaço mais perto, não preciso fazer 4 correntes. A gente pode fazer 3 correntes e já consigo alcançar esse espaço. Esse trabalho de quadradinhos e correntinhas é legal vocês fazendo e medindo, porque cada uma tem um ponto, cada hora pode trabalhar com uma lã. Então, esse número de correntes é sempre variável. O importante é que a gente não vá fechando o trabalho, ele continue crescendo de forma que não enrugue, não feche o seu quadradinho, tá bom? Então, fiz aqui 3, vou fazer mais 3.
E aí eu consigo conectar aqui. Opa. Fazendo um ponto baixo. E agora eu vou fazer 4, igual eu fiz lá no começo, para conseguir chegar no meio, depois dos 3 pontos altos aqui do canto. Então, 1, 2, 3, acha o meinho, faz um ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar essa carreira só assim, tá? Fazendo uma borda de correntes com pontos baixos. Os pontos baixos sempre nos elos de corrente e nos cantos. Tá certo? E assim a gente vai até o final da carreira. Quando você chegar aqui ao fim do trabalho, onde você começou, lembra que a gente tem que contar isso daqui como um ponto baixo, então eu venho depois dele aqui e faço um ponto baixíssimo para fechar esta carreira. Tá bom? E agora a gente vai trabalhar com pontos altos nesses elos que a gente criou. Para começar, então, eu vou colocar uma laçada na minha agulha e vou fazer 2 correntes para ter a altura aqui do ponto alto. E vou trabalhar com 4 neste espaço. Então, eu tenho 2 correntes, 1, 2, 3 e 4 pontos altos, então conta como se eu tivesse 5 no total, tá? Porque eu tenho 2 correntes aqui no começo. E aí, de novo, a gente faz 2 correntes de separação, chega no próximo espaço e vamos trabalhar com um conjunto de 4 pontos altos. Aqui também, mais uma vez, vai depender tanto da lã que você usou, quanto da quantidade de correntes que você fez na carreira anterior. Porque se você precisou fazer mais correntes, 4 pontos pode ser pouco. E aí você vai estudando o que comporta melhor no espaço, tá? Aqui direto, não precisa fazer corrente, porque a gente já tá do ladinho. Então, pode partir direto para fazer um próximo conjunto de 4 pontos altos. Aqui eu tô usando 3 tipos de lã diferente. Eu trabalhei com a de primeira, da Cisne, na primeira, então ela é mais encorpada, com uma torção melhor. Depois eu trabalhei com a Mollet, que é uma lã que tem mais ou menos a mesma espessura da de primeira, porém a torção não tão boa, ela acaba abrindo algumas vezes a fibra, enganchando na agulha, mas é uma lã super fácil e democrática e barata e fácil de encontrar. E depois a gente tá trabalhando aqui com a Nina, que é da Pinguim. Ela é um pouco mais fina que a Mollet e a de primeira, e também tem uma torção menos boa, vamos dizer assim, do que a de primeira, que ela também tem uma fibra que abre um pouquinho mais, tá? Só para vocês verem que vocês podem aproveitar o restinho de fio que vocês tiverem em casa. O importante aqui é a causa do nosso trabalho, né? Da gente doar os fios, os quadradinhos. Então, fizemos o conjunto aqui dos 4 e 4, 2 correntes que eu fiz aqui também. E aí, eu vou partir pro conjunto aqui do canto que eu fiz um ponto a mais. Então, eu fiz 5 pontos altos. Tô fazendo 5, como eu falei pra vocês, a lã é mais fina que a outra, então precisei fazer mais pontos, mais correntes.
para chegar no resultado que eu quero. Então, essa parte aqui é adaptável à lã que vocês estiverem usando, tá? O importante é só que não vá fechando muito o quadradinho. Conforme vocês vão colocando na mesa, ele tem que ir ficando aparadinho. Aqui fica assim porque a gente não colocou os pontos ainda para abrir. Então, é comum que ele queira dar uma fechada, mas depois que a gente vai colocando os pontos altos, ele volta pro estado dele mais esticadinho, tá certo? Vamos trabalhar essa carreira inteira dessa forma, tá? Aqui no canto a gente pode fazer 2 correntes de separação e aí partir para o próximo conjunto. E assim a gente vai trabalhar por toda a carreira, fazendo conjuntos de pontos altos nos elinhos que a gente criou por toda a carreira, sempre mantendo o mesmo número, tá, gente? Então, o que você fez nos cantos, você faz em todos os 4 cantos, e o que você fez aqui no meio, você faz também nas separações entre os cantos. Bom, gente, chegando aqui no final da carreira, como eu falei pra vocês, tá vendo que ele vai acomodar um pouquinho agora, depois da gente ter colocado os pontos? A gente precisa só fechar, lembrando que em todos os cantinhos eu fiz 2 correntes de separação, então se aqui eu fiz o meu conjunto de 5 pontos e eu comecei com o conjunto, eu não posso esquecer de fazer as 2 correntes antes de fechar, tá? Eu vou trabalhar com outra cor agora para a próxima carreira, então a gente já vai fechar arrematando aqui a lã verde. Tá? Então, eu venho aqui embaixo do primeiro espaço que eu tenho, faço um ponto baixíssimo, já traz toda a lã que você cortou. E aí, vamos levar lá pra trás. Mais um nozinho que a gente vai precisar fazer no final do trabalho, tá? Deixa eu pegar o outro quadradinho pra vocês entenderem o que a gente vai fazer agora. A gente tá trabalhando nessa carreira aqui, que eu fiz aqui em lã azul, é a que a gente fez agora na lãzinha verde. Então, a gente vai trabalhar agora uma carreira só de pontos altos por toda a borda, encher e dar mais estrutura nesse quadradinho. Lembrando que os quadradinhos para doação, eles têm 20 por 20 centímetros. Então, a gente pode aumentar agora fazendo pontos altos até a quantidade que a gente precisar de carreiras pra gente ter 20 centímetros, tá? Então, isso também como vai de acordo um pouquinho da espessura da lã e também da tensão do ponto, você de repente pode fazer precisar fazer 2 carreiras de ponto alto aqui no final para dar a medida, tá bom? É importante dizer aqui também, para quem nunca doou, ou quem ainda vai começar a doar esse ano, que esses 20 centímetros não precisa ser ultra exato, tá, gente? Se der 21, se der 19, não precisa ficar tão em crise, assim, de dar cravados os 20 centímetros, tá? Eu gosto sempre de fazer essa de ponto alto cheia aqui pra dar estrutura, e depois eu faço mais uma de ponto baixo, pra dar ainda mais corpo aqui pro quadradinho, tá certo? Então, eu vou voltar com a minha lã vermelha, que também é a mais estruturada que eu tenho aqui, pra dar uma borda legal pro meu quadradinho, tá certo? E aí, a gente vai fazer essa finalização, essas últimas 2 carreirinhas aqui, e depois eu vou mostrar a união que eu já mostrei no ano passado, mas vou mostrar uma sugestão de união novamente aqui pra quem tá chegando. Aqui, como a gente vai trabalhar com pontos altos, nós vamos precisar fazer 2 correntinhas de qualquer forma em algum espaço que a gente vai fazer de ponto. Então, para não ficar aqui muito solto, eu vou escolher um espaço entre os pontos altos. Vou trazer a minha lã pra frente, não esquece de deixar um pedacinho razoável lá pra trás para você depois poder unir. Trabalho com 2 correntes. E vou trabalhar com pontos altos agora nessa carreira em todos os espaços. Então, todos os espaços entre pontos, você vai lá e faz um ponto alto. Aqui no canto, onde a gente fez 2 correntes de separação, a gente pode trabalhar com um leque.
como a gente estava fazendo nas carreiras anteriores. Vamos fazendo os pontos altos até a gente achar ou 4 ou 6. É importante que seja número par. Aqui 4 vai ser pouco, eu vou fazer 6. Tá certo? Assim eu já tenho o canto. E vou continuar trabalhando pontos altos por toda a carreira. Nos espaços maiores, preencha de ponto alto e vá fazendo até você ter uma borda completa de pontos altos nesse quadradinho. Depois de a gente ter completado, então, toda a borda do nosso quadradinho com pontos altos, como eu falei pra vocês, já dei um pouco mais de peso aqui, mais estrutura no meu trabalho. E já aumentei também em centímetros, né, o meu quadradinho. A gente vai engatar aqui depois das duas correntinhas, fazendo a finalização com um ponto baixíssimo. E depois a gente fazer o ponto baixíssimo, a gente pode, então, fazer uma borda também toda em ponto baixo, se o seu quadradinho já tiver no tamanho. Se você quiser continuar aumentando, você pode fazer outra de ponto alto, para você chegar nos 20 centímetros. E aí, sim, a gente pode encerrar. Então, vamos conferir quanto que tá. Ó, já temos 20 centímetros de quadradinho. Eu vou fazer só a bordinha, então, de ponto baixo. Só pra dar um pouquinho mais de peso aqui. Não é necessário, tá? Eu gosto de fazer porque eu acho que fica mais... como que eu posso dizer? Como o ponto baixo ele é mais curtinho, ele dá um melhor acabamento na hora de unir os quadradinhos. Mas não é necessário fazer, tá? Eu faço aqui uma correntinha e logo no primeiro espaço aqui eu faço já um ponto baixo. E eu vou fazendo em todos os espaços entre os pontos altos da carreira anterior. E aqui no leque, eu aproveito quando eu chegar no meio, né? Então, depois dos 3 pontos aqui nesse espacinho do meio, para fazer uns 3 pontos altos no mesmo espaço. Porque isso também ajuda a evidenciar aqui o biquinho do quadrado. Então, por isso que a gente fez um número par. Se você tiver feito 4 pontos altos, conta 2 e no meio você faz essa... como se fosse a viradinha, né, do trabalho de crochê, porque assim a gente tem um cantinho mais vivo aqui, mais evidente. Fica mais bonitinho também, tá? E aí sim, vai fazendo ponto baixo por toda a carreira e só não esquece de colocar mais pontinhos no canto pra abrir um pouco mais e deixar ele mais com pontinhas mais quadradinhas aqui. Eu vou aproveitar agora também, como eu falei pra vocês, vou mostrar um jeitinho de unir os quadradinhos, tá bom? Já mostrei esse jeito de unir no passado, pra mim é o meu jeito preferido. É o jeito que eu acho que fica mais bonito na manta e é o jeito que eu tô acostumada. Lembrando que não é verdade absoluta, tá, gente? Não existe só um jeito de unir quadradinhos, você pode fazer do jeito que você preferir. Eu vou só explicar o jeito que eu costumo fazer. Eu entro no elo, aí vai depender do seu ponto de vista, ou é o de baixo ou o de fora da cabeça do ponto. Se você olha de assim, é o de baixo, se você olha por cima, é o elinho de fora, tá? Divido aqui a cabeça do ponto e eu pego esse e venho no outro quadradinho e pego o correspondente aqui da quina também, pelo lado de dentro ou de fora. E aí, eu crio essa junção aqui de um com o outro. E eu trago a minha lã que eu vou usar aqui pra unir. Tô fazendo tudo, cada um de uma cor pra ficar mais fácil de vocês enxergarem. E aí, eu crio um elo aqui. E eu vou trabalhar com ponto baixíssimo. Então, faço uma costura de pontos baixíssimos. Deixa eu só deixar maior aqui o fio. Pra não escapar. E aí, eu vou pro próximo espaço, fazendo da mesma forma. Pego o elo de fora,
com o elo de fora do outro, laço o fio bege que tá lá embaixo e passo por dentro dos dois. Passo pelo vermelho, passo pelo amarelo. E aí, fecho, tá? Deixa eu ver se eu consigo aproximar um pouquinho mais pra vocês. Acho que vai ficar melhor agora pra vocês enxergarem. Então, um elo de fora do amarelo, um elo de fora do vermelho, laço o fio bege que tá lá embaixo, trago por dentro do vermelho, trago por dentro do amarelo e faço um baixíssimo. Estica um pouquinho para não ficar apertado, porque se ficar apertado repuxa. E assim eu vou, gente, vou unindo e vai criando essa correntinha, essa trancinha, que eu acho que dá um detalhe bem bonito e não cria relevo na nossa manta, tá vendo? Ele vai juntando de forma que fica bem grudadinho, um quadradinho no outro. Tá vendo? E eu vou trabalhando com um ponto baixíssimo por toda a extensão do quadrado, até terminar de unir. E eu vou fazendo todos os quadradinhos, toda a união dos quadradinhos da manta assim. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do modelo de quadradinho que eu desenvolvi aí pra campanha esse ano. Lembrando que vocês fiquem à vontade para fazer o quadradinho que vocês quiserem para doação. Não existe um modelo de obrigação. A única atenção que a gente tem que ter realmente é para usar uma lã acrílica ao invés de um fio de algodão e fazer quadradinhos de 20 por 20 centímetros pra gente manter o padrão aí para as doações, tá joia? A gente se vê num próximo vídeo. Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijo!